sábado, eu estava fazendo um aulão com os meus alunos e a gente estava querendo calcular o deslocamento de um pórtico a partir da aplicação do princípio dos trabalhos virtuais. Bom, acontece que parte desse vídeo ficou sem gravação de voz, não saiu a minha voz, 40 minutos de vídeo. Então, eu vou regravar o início do vídeo, que era onde eu fazia o cálculo das reações de apoio dessa estrutura aqui. Então, a gente tem um pórtico triarticulado, ele tem uma rótula e 2 apoios fixos. Então, a gente vai aprender a calcular as reações de apoio desse tipo de estrutura. E depois a gente vai traçar o diagrama de esforço normal, esforço cortante e momento fletor. Então, bora pro vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Prof. Carol Grossa e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias de engenharia de estruturas. Vamos calcular as reações de apoio desse pórtico. Então, o que a gente tem aqui? 2 apoios fixos no ponto A e no ponto D. Esses apoios fixos vão dar para a gente 2 reações de força, na direção X e na direção Y. Então, eu vou ter um FYA, um FXA, um FYD, um FXD. Eu não sei se as reações de apoio são exatamente nesses sentidos que eu coloquei. Eu vou descobrir isso depois que eu fizer o meu somatório. Então, para calcular as reações de apoio, a gente vai entrar com as 3 equações da estática. Somatório de Fx igual a 0. Somatório de Fy igual a 0. E somatório de momentos em torno de qualquer ponto também igual a 0. Nesse caso, eu vou fazer o somatório de momentos em torno do ponto A. Bom, mas até aqui, nesse momento, nós temos 3 equações da estática e 4 reações de apoio. FXA, FYA, FXD e FYD. Então, nós temos 4 incógnitas. Eu não conseguiria resolver o exercício só pelas equações da estática. Mas o fato de eu ter uma rótula no ponto B me dá mais uma equação. Porque quando nós temos uma rótula, ela não absorve momentos. Então, se eu fizer o somatório de momentos na rótula, eu tenho que garantir que isso seja igual a 0. A rótula não absorve momentos. Mas para eu fazer esse somatório, eu só posso considerar um dos lados da estrutura. Eu não posso fazer um somatório de momentos na rótula considerando a estrutura inteira como a gente faz aqui para o somatório de momentos da equação da estática, tá? Então, eu vou precisar escolher um dos lados da estrutura para eu garantir essa equação. Escolhendo um dos lados, eu esqueço tudo que está acontecendo do lado onde eu não escolhi. Então, nesse caso, a gente vai fazer... Nós vamos ganhar mais uma equação quando eu faço que o somatório de momentos na rótula é igual a 0. E nesse caso, eu vou vir de A até B. Eu vou pegar para baixo da rótula. Então, eu só vou fazer esse somatório de A até B. O resto da estrutura eu esqueço que existe, tá? Bom, então vamos lá. Eu vou começar pela equação da rótula. Então, eu tenho que os somatórios somatório de momento em torno da rótula, vindo de AB, tem que ser igual a 0. E eu vou considerar o sentido anti-horário como positivo para eu fazer o meu somatório, tá? Tudo que rodar a estrutura no sentido anti-horário vai entrar positivo. O que rodar no sentido horário vai entrar negativo. Então, eu estou fixando o momento aqui na rótula. Eu tenho um FXA a uma distância perpendicular de 3 metros em relação ao ponto B, girando no sentido anti-horário. Então, se eu fixo no ponto B e eu aplico essa força FXA, ela tende a fazer esse giro aqui na estrutura. Esse giro é um giro anti-horário. Então, ele vai entrar positivo, né? Então, mais FXA
vezes a distância, 3 metros. O FYA, ele não faz momento na rótula porque ele passa exatamente pela rótula, ele não tem uma distância perpendicular, então ele não faz momento. E eu tenho aqui a minha carga distribuída de 3 kN em 3 metros. Então, eu posso usar a minha ferramenta matemática e colocar a resultante dessa distribuição no meio do vão. E esse valor vai ser 3 vezes 3, 9 kN. Se você quiser entender um pouco melhor sobre resultante de carregamentos distribuídos, vá nesse vídeo aqui, porque eu já falei sobre isso, tá? Bom, o 9 kN, ele já está no sentido contrário do FXA. Então, ele está fazendo um momento no sentido horário em torno do ponto B. Então, eu vou ter menos 9 kN vezes 1,5 metros. Isso aqui igual a zero. Com isso, o nosso FXA vai ser igual a 9 vezes 1,5 dividido por 3. 4,5 metros. Desculpa, 4,5 kN. Esse valor deu positivo, então significa que eu acertei o sentido que eu estabeleci para a carga. Ela realmente precisa estar para a direita, ela precisa desenvolver um momento no sentido anti-horário para que essa minha equação tenha validade, seja igual a zero. Então, quando o resultado da reação de apoio dá positivo, significa que você acertou o sentido da força, mantenha ela da mesma forma como você escreveu. Então, nesse caso, a gente tem o FXA para a direita. Agora que a gente já achou o FXA, eu vou calcular o FXD utilizando o somatório de FX. Então, somatório de forças em X igual a zero, vou falar que para a direita é positivo. Então, eu tenho mais o FXA, que é 4,5 kN, menos o 9 kN, que é a força concentrada, que está representando a força distribuída, mais o 10 kN, que está aqui, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto E, tá? Mais o FXD. Isso aqui tem que ser igual a zero. Deixa eu colocar, opa, quase, que eu apaguei tudo. Deixa eu colocar isso aqui para ficar melhor, beleza. Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho 4,5 menos 9 mais 10, isso dá mais 5,5. Então, eu fiquei aqui 5,5 kN mais FXD é igual a zero. Ou seja, o FXD para a gente aqui deu menos 5,5 kN. O menos significa que eu indiquei errado. Para que essa força ela esteja fazendo com que a estrutura fique em equilíbrio em X, na verdade ela tem que ser para o outro lado, ela tem que ser para a esquerda e não para a direita. Então, nosso FXD, ele tem que ser 5,5, mas nesse sentido. Então, aqui eu errei o sentido do FXD, na verdade ele é para cá, no valor de 5,5 kN, tá? O FXA a gente achou que vale 4,5 kN. Bom, agora eu vou utilizar o somatório de momentos no ponto A para eu conseguir achar o valor do FYD. Então, quando eu faço somatório de momentos em A, nem FXA nem FYA fazem momento em A. Somente o FXD, o FYD e as outras cargas. Então, eu vou conseguir achar o FYD, tá? Então, eu vou fazer agora aqui o somatório de momentos no ponto A igual a zero, anti-horário positivo, e agora eu estou pegando a estrutura inteira, tá? Então, vai ser, ó, FYD faz um momento anti-horário, tá? Então, FYD para cima, a uma distância ó, de 6 metros do ponto A, fazendo um giro no sentido anti-horário. Se eu seguro em A e aplico o FYD, ele vai querer fazer com que essa estrutura rode nesse sentido, que é o sentido anti-horário, tá? Então,
a gente vai ter mais FYD vezes 6. O 5,5, ele já está aplicado para a esquerda, né? Para a esquerda, e eu colocando a palma da minha mão, olhando para o ponto A, a regra da mão direita, né? Se você ainda tiver alguma dúvida em relação à regra da mão direita, vai nesse vídeo aqui que vai te ajudar. Então, o 5,5, na hora que ele aplica, ele tende a fazer com que a estrutura gire no sentido horário, tá? Então, e a distância do ponto A até o ponto aonde o FXD está aplicado, é essa distância aqui. Se do lado de cá eu tenho 4 metros e no apoio em A aqui eu tenho 3 metros, essa distânciazinha aqui é 1 metro. Então, eu tenho 5,5 vezes 1 fazendo um giro no sentido horário, tá? Então, a gente vai ter menos 5,5 quilonewtons vezes 1 metro. Vou colocar 1 metro aqui no 6, né? Só para ficar certinho. O que mais? O 10 também faz momento em A. Também a uma distância de 1 metro, né? Mas agora observem. O 10, ele está aplicado para a direita e o ponto A agora ficou para baixo. Ó. Na hora que eu faço isso, o meu dedão continua para dentro. Eu continuo tendo um giro no sentido horário. Então, continua sendo negativo, né? Menos 10 vezes 1 metro. O que mais? Agora eu tenho essa força de 9 quilonewtons. Então, a força de 9 está para o lado esquerdo. E o ponto tá para baixo, ó. Então, na hora que essa força de 9 aplica, ela faz esse giro em torno do ponto A, que é um giro anti-horário. Então, a gente vai ter 9 vezes 1,5. Bom, já olhamos todas as forças, né? Então, isso aqui é igual a 0. Então, vamos fazer essa conta. Menos 5,5, menos 10, mais 9 vezes 1,5, isso deu menos 2. Vai passar para lá positivo, vai passar para lá 2, né? Então, 6FYD é igual a 2. Logo, FYD vai ser igual a 2 dividido por 6, 0,33 quilonewtons. Como deu positivo, eu indiquei correto, é para cima. Por fim, agora eu tenho FYD, eu posso fazer o somatório de forças em Y igual a 0, para cima, positivo, né? Então, quem que eu tenho de forças em Y? Eu tenho o FYA, que é o que eu quero achar, né? Mais FYA. E eu tenho o FYD, que a gente viu que vale mais 0,33 quilonewtons. Eu não tenho mais nenhuma outra força em Y. Todas as forças aqui estão em X. Então, isso aqui tem que ser igual a 0. Ou seja, para que isso esteja em equilíbrio, ó, o FYA vai ter que estar para baixo, né? Menos 0,33 quilonewtons. Eu vou ter que inverter aqui, eu errei, né? Eu coloquei ele para cima, mas ele deu negativo, significa que é para baixo. Então, de novo, né? Enquanto vocês estão treinando, eu aconselho que vocês façam isso, ó. Vem aqui e escreve, ó, indiquei errado. Então, eu preciso vir aqui e mudar. O FYA é igual a 0,33 quilonewtons para cima, tá? Então, se a gente quiser redesenhar essa estrutura aqui agora com as reações, tá aqui a nossa estrutura. A gente achou que o FYD é 0,33 quilonewtons para cima. O FYA é 0,33 quilonewtons para baixo. O FXA era 4,5 quilonewtons para a direita e o FXD era 5,5 quilonewtons para a esquerda. No próximo vídeo, a gente vai desenhar os diagramas de esforço solicitantes dessa estrutura, tá? Então, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e bora pro próximo vídeo.